Você viu isso? Pois é, não costumamos nos preocupar com essas coisas até que esse tipo de dano acabe acontecendo. Pior, acontece com muita frequência, a não ser que você use um produto da Brasil Componentes. A Brasil Componentes, ali de Bento Gonçalves, fabrica a partir de materiais recicláveis e com uma super qualidade todos os tipos de puxadores, suportes, pés e porta-objetos, assim como mãos francesas, puxadores de prateleiras, fabrica adegas e acessórios aéreos. Isso é para você, lojista, que vive cheio de reclamações de clientes com coisas como aconteceu agora, com defeitos desse tipo de objeto e que precisa algo de qualidade e de preço. Contate agora com a Brasil Componentes, que está com uma condição muito especial para lojas de todos os tipos. Você, consumidor, passe a pedir qualidade, passe a pedir os puxadores da Brasil Componentes, que fabrica acessórios desse tipo. Contate pelo fone 54 3454 7155 com o CID. Em questão de segurança, faça como eu fiz. Aluguei um sistema de câmera de vigilâncias ali da Poa Brasil Vigilância. É claro que você pode comprar o sistema também. Eu, no caso, aluguei, e isso pode ser feito por condomínios e também por empresas, uma vez que a Poa Brasil Vigilância, em caso de você alugar os equipamentos, se encarregará de fazer a manutenção permanente dos mesmos. É muito mais barato, bem mais prático, bem mais seguro. Ligue lá para a Poa Brasil Vigilância e fale com o Marcos pelo telefone 51 3061 6162. No programa, os nomes e fotos de alguns amigos do Face poderão aparecer aí na telinha, pois fizeram suas perguntas e elas foram respondidas aqui no decorrer do programa. O momento em que vivemos, a transição espiritual e social. Vivemos um momento de apreensão coletiva, onde o mundo e o nosso país, ambos se abatem e se debatem com situações dolorosas e muito variadas, e onde a população nacional e mundial vê, acompanha e faz parte de um jogo cujos jogadores são todos contra todos e onde todos clamam paradoxalmente por seus direitos sem perceberem os direitos dos outros. É um momento de convulsão intensa e também muito visceral e absolutamente nada do que está acontecendo é por acaso. Ocorre que no contexto da vida terrena se desenvolvem padrões muito variados de experiências e de manifestações ideológicas, cujas tendências se ligam diretamente ao passado muito remoto dos povos que para cá, para a Terra, vieram. Estes povos, oriundos de mundos muito distintos do universo, ligados unicamente pela centelha divina que os compõe como raça e como irmãos, quando passam a habitar o mesmo teto aqui neste planeta, lá dentro de suas composições mentais e da parte mais profunda de suas consciências, jamais esqueceram, jamais perderam o ímpeto instintivo de suas ambições e seus hábitos. Assim, ao migrarem para a Terra, não completamente despojados de suas essências mais brutas e, em consequência disso, conseguem agir de forma semelhante à forma que agiam nos tempos primitivos de suas existências, pelo império da brutalidade e também pelo império do imediatismo conveniente. Trazemos em nossos filamentos genéticos as instruções básicas de sobrevivência que foram adquiridas por fatores mutagênicos distintos, mas junto com isso ficam gravadas
as memórias da vida, lá desde o primeiro dia em que o espírito adquire o status de indivíduo até o presente momento. Com essa condição singular, as almas se emancipam como indivíduos, mas logo percebem, lá em seus mundos primários, que a vida em grupos é mais fácil de ser vivida, por questões de manutenção e também por questões de praticidade. É lá, no entanto, que aprendem que, embora exista dificuldade enorme em viver em conjunto, que a condição de progredirem e se manterem é muito mais certa em grupo do que como o ser errante, andando como se fosse se arriscando e sem proteção. Quando chegam aqui na Terra, neste planeta, já mais adequados e mais vividos, mesmo assim, se insurgem uns contra os outros. E é por isso que desde os primórdios terrenos, lá quando as cavernas eram as casas rudimentares dos primeiros homens, que as disputas voltam incessantes e os confrontos passam a ser reproduzidos em escala muito maior, pois no passado primitivo, essas contendas todas se abatiam sobre os mesmos povos em seus planetas arcaicos. Ou seja, em todas as épocas da história da humanidade, onde quer que um ser humano tenha habitado, em qualquer parte deste universo, ou ainda habite, os seus passados instintivos de feras continuam a vir à tona. Bem, aqui no plano Terra, os seres oriundos de planetas distintos vão compondo os territórios e terrenos em acordo com as suas condições psíquicas e também com as condições evolutivas, onde, para compensar a falta de determinados aprendizados, provas e também de lugares distintos, são-lhes reservados esses territórios correspondentemente. No entanto, sem o desapego material e mental de suas cruzadas e de suas origens, o ser humano nunca, mas absolutamente nunca, se vê livre de seus passados mais animalescos, uma vez que o livre-arbítrio, como condição básica do ser humano é que existe o livre-arbítrio, passa a ser realmente, e a partir dali, um indivíduo, e se mantém livre e ligado ao ser humano ao longo da história, de toda a sua história, o tal livre-arbítrio. Com essa capacidade de agir com muita liberdade, é que ali surgem então as consequências desastrosas dos tais convívios, os convívios entre as raças que para cá vieram. Com essa condição instintiva, a evolução, no caso, se dá aos poucos e, digamos assim, quase que sôfrega. Porque ninguém evolui em meia dúzia de anos, pois ninguém consegue adquirir a tão chamada e falada evolução sem experiência, e essas experiências, elas só são conseguidas mediante as relações das pessoas, numa relação direta com a consequência daquilo que as pessoas mesmo fazem. E assim, de épocas em épocas, se insurgem uns contra os outros, umas pessoas contra as outras, nações contra nações. E fatos e acontecimentos consequentes desembocam em sofrimentos e também em grandes conflitos. É que essa nossa natureza conflitiva nos empurra, acaba nos empurrando consequentemente para o progresso. E já faz algum tempo que as pessoas na Terra sabem que só depois desses conflitos os grandes pensamentos que são então realmente colocados em prática. É nesse momento que acabam sendo colocados em prática como consequência disso tudo. Conquanto fingimos não compreender que para evoluir não é preciso ou não seria preciso nenhum trauma,
mas só o trauma tem dado ainda a resposta para conseguirmos aos trancos a evolução necessária para todos os povos, infelizmente. E como eu disse antes, não mais seria preciso a dor para tal. Mas fazendo uma citação bíblica, o ranger de dentes ainda é o que tem desembocado os seres humanos num processo de mais calmaria, de mais progresso. Com certeza, penso que conseguir progresso e jamais precisaria desses choques e dessas convulsões sociais, nem seria a melhor forma, mas até porque, pois a melhor forma é bem mais do que primitiva, mas desse jeito ingressamos na evolução, querendo ou não. Acontece que ainda não sabemos distinguir um processo de calmaria de um processo de paz. A paz é bem diferente da calmaria. Viver em paz não significa viver no ostracismo, na contemplação burra, mas infelizmente, e na maior parte do globo, os povos costumam se identificar muito com o tempo de marasmo, onde a preguiça se arrasta e a evolução fica completamente estagnada. Então, de um lado surgem aqueles que, possa-se dizer, buscam um significado material como evolução e também são muito trabalhadores, muito operativos. De outro lado, surgem aqueles que vivem de boa, numa boa, são mais numerosos, é claro, e vivem de pura contemplação. De igual forma, ambos estão sempre em desacordo e sempre de ponta uns com os outros. Assim, surgem querelas infames o tempo inteiro, trocando uma divisão. Nesse caso, vai se processando uma divisão notável entre aqueles que fazem a tecnologia e aqueles que vivem para simplesmente usar a tal tecnologia. Lá no extremo desses, acabam por se confrontar. Estes confrontos são a consequência de vários depósitos de tensões e de desassossegos, de desgostos que vão sendo gerados entre as mais variadas camadas de pensadores e de autoridades terrenas, que se possa dizer assim. Desses confrontos, consequentemente, surgem também as fadigas dos sistemas e são mostradas as fraquezas também das filosofias e das composições políticas mais diversas que existem na Terra, todas entrando com isso num processo de fadiga. E assim também as podridões e as corrupções, que são muito inerentes aos tempos primitivos da espécie humana, coisa lá de trás, ficam muito evidenciadas na contemporaneidade. Ou seja, não vivemos uma novidade aqui na Terra com toda essa rebodosa acontecendo. Vivemos, isto sim, uma replicação desses tempos primitivos de outros mundos e dos primitivos tempos nossos aqui, onde todo tipo de promiscuidade, todo tipo de perseguição religiosa, todo tipo de discriminação e de usurpação atentam em muito contra os propósitos evolutivos, os propósitos da evolução humana. O fato, gente, é que nós, nesse exato momento, estamos de cara com isso, de frente com essa coisa derradeira. E em pleno desenrolar desses fatos, dessa repetição histórica, só que agora tem um detalhe. Agora, com muito mais tecnologia e com muito mais facilidade de comunicação. É uma fase de transição, portanto,
É uma transição que foi muito profetizada secularmente. É chegado a hora de alguns desfechos muito oportunos para a união maior dos povos e das alianças mais permanentes em contraprestação a esta falência deste modelo mundial de produção maquinista e de sistemas políticos pífios e muito ultrapassados que desconsideram a essencialidade humana. Este passa a ser, daqui para frente, um momento de reflexão, de consciência de que as gente não mais precisarão abandonar os seus desideratos, as suas culturas, mas sim de se perpetuarem no bom de suas culturas e de seus ensinamentos, sem desprestigiarem de forma alguma as culturas e os ensinamentos das outras pessoas, dos outros povos. É hora de fazermos com que a tolerância não venha só a ser um tipo de falácia e de observarmos, finalmente, que as pessoas, todas as pessoas, em qualquer parte do mundo, o indivíduo, que ele é uma potência, mas uma potência adormecida, sendo adormecido ou não, e que suas almas, todas elas anseiam missões mais elevadas do ponto de vista terreno e do ponto de vista espiritual. Não esquecendo que o plano terreno também é um plano espiritual. É hora dos governantes passarem a perceber que adventos tecnológicos como a própria internet, entre outros mecanismos de expressão e de comunicação, que estão surgindo, enfim, a cada dia que passa, que esses mecanismos, as pessoas, por elas, as pessoas não são mais uma massa de manobra como eram no passado. E que, por isso mesmo, agora, e por isso que agora, todas elas falam, todas elas se impõem. É por isso que as farsas não podem mais ser escondidas, porque é claro que serão descobertas. Então não tem como não haver uma transição nesse momento. As coisas todas estão entrando em ebulição por causa disso. Essa depreciação das autarquias, esse menosprezo, esse desleixo com o Estado, esse desrespeito pela autoridade e também pela hierarquia de todos os sistemas, estão dando mostras de um ser humano muito mais livre, e também de que o ser humano não mais vai se submeter ao jugo débil de líderes forçados, de líderes não genuínos. Isso tudo vai mudar. É chegado o momento de transformação espiritual muito mais profunda, muito mais realista, com o uso maior da razão, no sentido de adquirirmos mais liberdade, uma liberdade que a Terra jamais viveu. Para isso, as diferenças que obrigatoriamente vão se dar no campo alvissareiro das ideias passarão a ser sem conflitos deprimentes e drásticos. Ficarão no mundo das ideias, realmente, que é o sonho, é o ideal de muita gente que pensa para frente. Essas indisposições sociais, com seus mecanismos torpes de acontecimentos, ou com suas brutalidades, que fazem com que o ser humano pareça um agente terrível da perversidade, vão se inverter. Na verdade, toda essa coisa passará a ser visto como uma manifestação de um cansaço e uma consequência de exageros que ao longo dos tempos foram cometidos por todos os povos, por todos os líderes em todas as culturas humanas, como falei, aqui nesse planeta e fora dele. No caso de agora, temos as degolas coletivas, atentados, matanças, animalidades em geral, a que todos estamos expostos e todos ficamos nervosos, e todos os tipos de crueldade, de intolerâncias, são esse resultado mórbido de uma discriminação primitiva e histórica da espécie humana.
e de todos os seus instintos arcaicos. Portanto, não tem nenhuma novidade. Se olharmos a história desde lá e de fora do planeta, para aqueles que sabem do que estou falando, vão ver que é assim. Houveram mudanças nesse sentido? Não, tudo é muito primitivo. Só que agora temos uma obrigação de evolução, pois é um objetivo da causa divina. Os tentáculos que suprimem e sufocam as liberdades de expressão principalmente, e as fés, estão se estourando e ficaremos obrigados nessa transformação espiritual a convivermos com as diferenças dos outros até que enfim, sem perder identidade, mas nos forçando a enxergar verdadeiramente uns aos outros com sinais claros de irmandade, que nunca deixou, na verdade, a irmandade de ser o único e verdadeiro ponto de ligação entre os seres humanos. As banalizações dos valores das pessoas, as futilidades que abafam a ética e as intolerâncias, todas elas, que destroem os convívios, serão aniquiladas pelo uso da razão. E a razão, portanto, passará a ser conseguida com esses episódios horríveis que nos fazem refletir. Temos como exemplos aviões que estão sendo deliberadamente derrubados, choques de massas e acontecimentos naturais em forma de desastres, pois só com o desenrolar dessas tragédias conseguimos não ter diferenças e ver que não temos diferenças, ou termos menos diferenças uns em relação aos outros. E é de se perguntar: por que é preciso tanto ruído, tanta catástrofe para aprendermos e empreendermos as boas relações? Ora, isso acontece pela primitividade nossa, pelos algarismos que mantêm a genética da raça humana muito voltada ali para os seus instintos, para a nudez e incipiência de sua natureza, por assim dizer, e por assim ser. Só o drama e o trauma fazem com que os nossos olhos enxerguem aquilo que não enxergamos com os olhos corporais, uma vez que as coisas da alma só são vistas pela própria alma e pelo coração. É quando a dor nos faz descer dos saltos da superioridade e também da simploriedade, dos status, nos fazendo convergir para uma unidade bem mais respeitosa. É quando a grife continuará a existir, mas sem passar na frente do conteúdo humano. É quando a consciência geral passa a perceber que não é preciso combater riquezas, desde que todos passem a perceber que um ser humano precisa, de verdade, de um pouco mais que um prato de comida por dia e um pouquinho de atenção para continuar sendo minimamente digno. As rudezas dessas atitudes a que estamos expostos é o que se quer demonstrar nessa transição. A espiritualidade superior, com suas práticas evangelizantes, assim como a compulsão instintiva que também temos para evoluir, embora bem menor que o instinto de nossas crueldades, reclamam o momento de progresso e de conformidade que as regras do avanço moral, ético e humano requerem. E você que está assistindo pode neste momento se perguntar: mas seria preciso tanto assim para aprendermos? Não, não é preciso, mas as perguntas são as mesmas perguntas coloquiais de todo sempre, e as respostas também. Ocorre que entre a prática e a teoria nesse quesito, a coisa está muito, mas muito longe uma da outra. A educação resolveria tudo, desde que fosse acompanhada pela boa vontade e pelo esforço, e é o que ainda vai acabar resolvendo tudo. O ânimo, ele resolve em parte, uma parte disso, desde que as pessoas sejam menos dependentes de governos e que os governos escolhidos sejam bem mais humanos. A determinação resolve o resto todo, desde que o indivíduo não queira ser maior que o coletivo
e o coletivo respeite de verdade o indivíduo e suas peculiaridades, suas posições, sua religião e as suas preferências. Certos elementos e organizações têm e terão a responsabilidade pelas mudanças destes cenários desgraçados que estamos vivendo. E entre esses elementos estão a religião e a imprensa. Eles terão que ativar a religiosidade nas pessoas e reorganizá-las no sentido da paz, da não banalização, e além de fazê-las com isso, perceber que não é preciso tanta dor para que hajam avanços e que é bem possível aprender pela experiência dos outros, assim como pelos conselhos e pelos exemplos. É preciso ensinar as pessoas que suas intimidades devem sim ser respeitadas, sem que possam ser ultrajadas por suas decisões e vontades. Mas os seus sentimentos não poderão ser jogados na lama por falta de valores inequívocos que, enfim, venham a ser produzidos por uma vida muito mais justa. Que uma vida justa não pode ser confundida com uma vida banalizada e banalizadora, nihilista e despropositada. Pois, no fundo, as pessoas, com a ajuda das religiões e da mídia, devem chegar a um grau tal de consciência que as tornem realmente em seres sabedores de que essas mudanças globais acontecerão quando formos norteados pela boa-fé, pela certeza em Deus e quando nossas fraquezas forem compensadas, não pela crítica tola que nos faz piores, mas pelo sentimento de humanidade que habita em todos e que está escondido por trás de nossas máscaras de superpoderosos. A Brasil Componentes, ali de Bento Gonçalves, fabrica a partir de materiais recicláveis e com uma super qualidade todos os tipos de puxadores, suportes, pés e porta-objetos, assim como mãos francesas, puxadores de prateleiras, fabrica adegas e acessórios aéreos. Isso é para você, lojista, que vive cheio de reclamações de clientes com coisas como aconteceu agora, com defeitos desse tipo de objeto e que precisa algo de qualidade e de preço. Contate agora com a Brasil Componentes, que está com uma condição muito especial para lojas de todos os tipos. Você, consumidor, passe a pedir qualidade, passe a pedir os puxadores da Brasil Componentes, que fabrica acessórios desse tipo. Contate pelo fone 54 3454 7155 com o CID. Em questão de segurança, faça como eu fiz. Aluguei um sistema de câmera de vigilâncias ali da Poa Brasil Vigilância. É claro que você pode comprar o sistema também. Eu, no caso, aluguei, e isso pode ser feito por condomínios e também por empresas, uma vez que a Poa Brasil Vigilância, em caso de você alugar os equipamentos, se encarregará de fazer a manutenção permanente dos mesmos. É muito mais barato, bem mais prático, bem mais seguro. Ligue lá para a Poa Brasil Vigilância e fale com o Marcos pelo telefone 51 3061 6162.